Igreja bonita, hein? Também com um pastor desse, né, irmão? A alegria do pastor é quando a igreja está alegre, a igreja está cheia, a igreja está atuante. Todos os pastores, não sou eu, qualquer pastor que você perguntar, nós temos alegria por isso. Eu quero falar nesta noite sobre algo que nós precisamos saber e fazer. Em quem temos crido. Conhecer aquele em quem temos crido. O irmão Tiago certamente movido pelo Espírito Santo, colocou aqui algumas letras que retratam um pouco daquilo que a gente vai falar, e também trouxe uma palavra profética ainda há pouco. E nós temos sentido a necessidade da igreja crer mais naquele que é o cabeça da igreja. Hoje nós falávamos para o grupo que vai se batizar, tem um grupo bom aí que vai se batizar, a igreja diz uhul. Obrigado pela espontaneidade. E eu falava para o grupo, né? Hoje falamos sobre o Espírito Santo, né, Wallace? E por não conhecermos o Espírito Santo, nós deixamos de usufruir de tanta coisa que está à nossa disposição. Em todas as áreas, na área financeira, na área familiar, na área espiritual. E nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo. E eu senti que os irmãos entenderam e arregalaram os olhos, porque é um erro pensarmos que o Espírito Santo é uma força, algo magnético. Não, mas ele é uma pessoa e ele está o tempo todo dentro de nós e ao nosso redor, ajudando-nos. Eu quero convidar os irmãos para abrirem segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Versículos, ali está indicando, vai indicar versículo 12, eu quero ler o 11 e o 12, depois nós vamos ler mais o contexto, um pouco de versículos, para entender o contexto, e trazer para o nosso dia, para hoje, para a nossa realidade, amém? É pura realidade. O que Paulo estava passando, nós temos passado, todos nós. Diz assim o versículo 11: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Em outras versões diz: por esta causa sofro também, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ainda em outra versão diz: para guardar o meu tesouro até aquele dia. Vamos falar com Deus. Pai querido, fala conosco, fala através de nós, fala ao coração de cada irmão, cada irmã aqui nesta noite, ao coração daqueles que vão pegar essa pregação, essa mensagem pela internet. Senhor, fala com eles, fala com aqueles que estão atribulados de alma, aqueles que estão quase desistindo, aqueles que estão sem saída, sem saber a direção. Fala, Senhor, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler alguns conselhos, que Paulo dá nesse primeiro capítulo. A partir do versículo 6 ele diz assim: por esta razão
venho lembrar, ele está falando com Timóteo, naturalmente, mas é uma carta que não foi só para Timóteo guardar para ele, mas para ele usar isso, é para nós, é para os dias de hoje. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Paulo estava preso. Exatamente. Por que ele estava preso? Por essas coisas que nós vamos falar aqui, ele vai relatar algumas coisas. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para guardar o meu depósito, para guardar aquilo que tem confiado a mim até aquele dia, dia com D maiúsculo. Amém? Queridos, hoje de manhã eu trouxe uma palavra sobre os cuidados que nós temos que ter com os ladrões que estão ao redor. Os ladrões, e pasmem os irmãos, os ladrões com os quais nós temos que ter cuidado são aqueles que estão muito próximos de nós, porque aquele que eu não tenho intimidade, aqueles que não têm acesso a mim ou eu não tenho acesso a eles, esses eu não tenho que ter preocupação. Não estou falando de ladrões que roubam a sua casa, mas os ladrões que roubam a palavra, que roubam aquilo que Cristo veio dar para nós. Expliquei sobre isso, e eu disse por que eu estava pregando aquilo. Porque nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas infiltradas no Evangelho, muitas pessoas talvez sem perceber, estão sendo usadas pelo diabo para apresentar um outro Cristo, um outro sacrifício que não é o sacrifício que Cristo apresentou. E eu não fiz de propósito, e de vez em quando acontece isso, eu preparo uma pregação, depois vou orar e tal. Quando Deus me deu a segunda pregação, eu vi que havia conexão com essa, que tem uma conexão. Paulo estava sofrendo injúrias. Jesus também sofreu injúrias. Jesus foi chamado de Belzebu, ou o pai dos Belzebus, o chefe dos Belzebus. Vocês já imaginaram, irmão? Se é comigo, se eu sou Deus, se eu sou Jesus, se o Deus encarnado, camarada fala comigo, eu dou um sopro, não é soco, um sopro nele, ele vai lá para o abismo. Por isso que eu não sou Jesus. E nem você é, nenhum de nós é. Mas como ele foi achincalhado, até na hora em que as pessoas deveriam reconhecer ele na cruz ali e tal, sofrendo pelos nossos pecados, nós é que teríamos que estar ali. E alguém disse, se o senhor é mesmo filho de Deus, desce dessa cruz. Graças a Deus, ele ficou surdo naquela hora e não desceu. Porque se ele desce, ele não consuma o ato de dar-nos a vida eterna, a salvação. Mas nós temos sofrido, e por causa de alguns deboches, por algumas perseguições, o irmão Tiago falou aqui, né, toda perseguição, toda angústia, toda dor, tudo é coisa de ruim, e nós estamos vivendo num mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tudo isso nos faz arrefecermos, esfriarmos na fé, e muitas vezes, alguns até repensam, não são poucas as vezes que nós ouvimos testemunhos, pastor, depois que eu aceitei Jesus, parece que a minha vida piorou, e parece mesmo, mas piorou num sentido que para você é melhor, mas melhorou em outros sentidos. Basta você caminhar, você insistir. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo: Timóteo, não desista, eu impus as mãos sobre você, eu sei quem você,
Mas você precisa conhecer bem aquele a quem eu conheço, porque eu sei, apesar de todos os sofrimentos, de todas as angústias, de todas as perseguições, de todas as palavras falsas, de todas as dificuldades para eu pregar o Evangelho, eu fui designado para isso, mas apesar, primeiro que Jesus já havia prevenido que nós teríamos aflições. Paulo não está falando isso aqui, que Jesus já tinha, eu que estou dizendo, mas está dentro do contexto. Mas você precisa resistir. E para resistir, nós temos que saber em quem temos crido. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ele estava muito incomodado. Puxa vida, eu fui fazer um crediário e tiveram dificuldade de me oferecer o crédito. Eu tenho uma ficha muito boa. Eu falei, como é que é a sua ficha? Não, eu não gosto de comprar crédito, nunca comprei crédito. Mas eu ganho muito bem. Ele falou lá um salário alto. Eu tenho um imóvel. E eu perguntei de novo, mas você apresentou experiência? Não, porque eu não gosto de comprar crédito. Mas eu resolvi ir lá para comprar. E eles me perguntaram se eu tenho experiência em pagar. Eu falei, pago tudo à vista. Eu falei, mas o que ele precisa saber é se ele pode confiar em você, que você vai levar e você vai pagar. E quanto mais vezes você comprar crédito, mais vezes você terá crédito. Mais vezes você... E ele vai dizer, eu sei que posso confiar nele, porque ele paga quando ele diz que vai pagar. É uma comparação muito rasa que eu estou fazendo. Mas como é que nós vamos dizer que confiamos em Jesus, se nunca demos a Ele a oportunidade de nos provar? E passarmos por alguma tribulação? Eu queria perguntar nesta noite, eu não vou te chamar aqui à frente para dizer quais são, mas eu queria que você me dissesse, você já passou ou está passando alguma tribulação, dificuldade, angústia, desafio, daquele que você pensa assim, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Quantos tem? Graças a Deus são muito poucos. Aqueles que levantaram a mão, que estão passando, vão ganhar um prêmio, uma viagem aos Estados Unidos, ida e volta. Quantos são? Subiu a quantidade. Irmãos, isso é o nosso dia a dia. Mas como é que nós vamos crer se nós não conhecemos? E como nós conhecemos? Primeiro de tudo, você precisa saber por que você decidiu seguir a Jesus. O que te trouxe? Será que é um status? Porque muita gente é crente. Houve uma época que o nosso governador era crente. E o que pintou de gente crente, porque era status, porque o governador era crente. Será que você foi levado porque você viu que o ambiente que te levaram era um ambiente alegre, agradável, as pessoas não falam palavrão, pelo menos dentro da igreja, não falam palavrão, as pessoas são alegres e brincam e fazem muitas festas, e você gostou? Isso não é o suficiente, talvez por isso você esteja indeciso se deve crer ou não crer. Imagine estar preso, acusado injustamente, abandonado por alguns amigos. E quando pesa sobre nós alguma acusação, ainda que falsa, parece que os amigos têm medo de contaminação e fogem. Muitos nessa situação questionam, vale a pena servir a Deus? Vale a pena? Eu queria que você se lembrasse, eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, têm um momento na sua vida onde ele pensou, teve um momento na sua vida onde ele pensou assim, puxa vida, o que eu fiz de errado? Será que eu estou fazendo tudo certinho? Aí ele começa a enumerar o que ele está fazendo de certinho. Eu estou indo à igreja, não falta um domingo, não falta um culto, eu dou ofertas, eu dizimo, eu dou roupa para os pobres, eu faço caridade, eu não traio a minha mulher, não traio o meu marido, eu não faço isso. O que está de errado comigo? O que está de errado é que Jesus não te chamou apenas para isso, isso é uma obrigação sua. Você ser bom, ser direitinho, isso é uma obrigação civil sua. Jesus não te chamou, embora é importante que você seja, mas Ele te chamou para algo muito superior. Ele te chamou para você ser representante dEle aqui, onde você vai impor as mãos e dizer, enfermidade, sai dele agora em nome de Jesus. E para você dizer isso,
não pode estar na sua boca a ação do Espírito Santo, mas tem que estar o Espírito Santo agindo através de você. Porque eu quero dizer o seguinte: não é da sua boca, não é de si que vai sair, mas é através de você, pelo Espírito Santo. Mas para isso você precisa ter experiência com Deus. Como você vai crer nisso se você nunca passou por uma enfermidade? Você nunca passou por uma tribulação, por uma angústia? Como você vai crer? Como é que você vai saber que na hora que você clamar, Ele vai responder? Você nunca deixou ficar, você nunca se permitiu ficar numa situação, ou você se desesperou ao mínimo sinal de que você estaria passando por uma situação difícil, você se desesperou, nem esperou Jesus entrar com a ação na sua vida. Você não conhece esse Jesus, desculpe, não conhece. Você conhece de ouvir falar. Muitas pessoas diziam: eu conheço fulano de tal. Quando eu vivia por aí cantando no meu ministério, que era mais, estava visitando, muitas pessoas diziam que me conheciam. E uns até diziam que tinham intimidade comigo. Eles ouviam na rádio, o Eliel do Carmo falou: alô, Zazá. Era meu apelido de infância, viu, irmão? Alguém um dia me perguntou: vem cá, por que te chamam de Zazá? Porque era um apelido lá em Guaçuí. Mas enfim, ele disse: eu conheço, ele é o Zazá. Mas ele falava com intimidade. Mas eu nem sabia quem era, e ele nem sabia qual é a comida que eu gosto de comer, qual é o passeio mais que eu gosto de fazer, quais são as coisas que me desagradam. Não sabe, então ele não me conhece. E às vezes nós conhecemos a Jesus dessa forma, porque estamos vendo falar, estamos ouvindo falar. De vez em quando eu vejo alguém soltar uma frase que é próprio, eu digo, isso é próprio do crente. Mas as pessoas estão usando essas frases sem ser de Jesus. Está amarrado. Quando a pessoa fala assim, eu digo assim: está amarrado. Você é crente? Não. E você está amarrando quem? Não é verdade? E primeiro que não é estar amarrado, tá? Está amarrado em nome de Jesus. Agora cuidado que tem hora que você está amarrando que não é para amarrar. Ou então a pessoa diz assim: o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus. Eu digo: oh, que legal, você é crente? Não. Já foi? Não. Você sabe o significado do sangue de Jesus? Ele não sabe. Você não conhece Jesus. Mas essa é uma declaração de fé madura. Quando Paulo diz: eu sei quem tenho crido, ele teve experiências com Jesus. Eu não quero que você tenha a mesma experiência. Vai andando por um lugar, Jesus vai aparecer para você, vai meter um farol, você vai ficar cego, ele vai falar com você: Joaquim, por que me persegues? Não precisa ser desse jeito. Mas são experiências maravilhosas. Quantos já tiveram experiências sensacionais com Jesus? Quantos? Às vezes você está pensando: pastor, eu estava com uma enfermidade incurável e Jesus me curou. Tremenda experiência. Mas experiências com Jesus não são só essas. Na minha caminhada cristã, eu tive tanta experiência, irmãos. E eu comecei a ter tanta intimidade com Deus, com Jesus, que eu pedi a Ele coisas mínimas, porque Jesus, Ele gosta que você dependa dEle nos mínimos detalhes. Ele gosta. E eu já experimentei coisas tremendas. Me lembro demais de algumas pequeninas coisas. Hoje eu falei lá, que o Espírito Santo, ele é tão poderoso para fazer na nossa vida grandes coisas. E eu tenho o hábito de, quando eu estou procurando, ou estou tentando achar alguma coisa, descobrir como é que faz, eu não consigo, e eu não sou pouco inteligente, não, eu tenho uma inteligênciazinha mediana, mas às vezes eu não consigo. Aí eu dou uma parada, a minha esposa é testemunha, e eu falo assim: como é que faz isso? Agora na viagem mesmo eu tive 1 ou 2 casos.
falei, não é possível. E eu, como diz o mineiro, fico encasquetando na cabeça, como é que resolve? Aí, de repente, eu fico pensando assim, desligo daquilo ali, mas estou pensando, daqui a pouco, eu vou lá, pego o negócio de novo, aqui, consegui fazer. E eu tributo isso isso você lembrou, você pensa o que eu quiser, eu digo assim, Deus, obrigado, o Senhor me ensinou. Eu tributo a Ele todo o sucesso da minha vida, eu digo que foi Ele. A certeza de Paulo é baseada em quê? É baseada em experiência. Paulo não fala de ouvir dizer, ele não fala de algo que ele ouviu os pais dele. Aliás, o que ele ouvia falar de Deus era coisa tremenda, o que o camarada conhecia de Deus era coisa tremenda, mas ele não conhecia aquele que veio dar vida e vida em abundância, e por isso ele perseguia as pessoas que estavam buscando isso. Paulo foi um perseguidor ferrenho dos convertidos a Jesus, mas exatamente esse Paulo, que Jesus chama e diz assim, eu preciso que você sofra o que eu tenho sofrido, porque para você ser igual a Jesus, você precisa sofrer algumas injustiças. Você pode dizer amém ou não? Amém. Como é que você vai ser igual a Jesus? Como você vai se parecer com Jesus, se você não sofre algumas injustiças? O nome já está dizendo, são injustiças, e aquele que se levanta contra nós, certamente está caçando a sua própria sepultura. Estou falando no sentido figurado. Aquele que se levanta contra o servo de Deus, que verdadeiramente está fazendo, ele está se levantando contra o próprio Deus. Jesus disse, se vocês não me obedecerem e não me atenderem, vocês não estão atendendo a Deus. Por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando Deus nos separa pessoas para liderarem, pessoas para dirigirem. Se ele está fazendo certo ou errado, ele vai prestar contas a Deus, mas nós temos que obedecer, porque quem não obedece àqueles a quem Cristo estabeleceu, não obedece a Cristo e não obedece a Deus que estabeleceu a Cristo. O apóstolo Paulo teve experiências terríveis, a despeito dele ser um pregador, de um homem cheio do poder, cheio da autoridade, ele passou dificuldades terríveis. Eu vi um pastor uma vez pregando e começou a ler umas coisas de Paulo, ele parou assim na pregação, mas que camarada azarado, hein? Estava no navio naufraga, ele teve que nadar até a praia, chegou lá morrendo de frio, foi acender uma fogueira, pegou uns gravetos, tinha uma cobra, a cobra morreu no cara, camarada azarado. E ele falou, o pastor falando, não que ele era azarado, mas ele tinha que passar experiências. Querido, como você vai saber que Deus é real na sua vida, se você não permite que Ele mexa na sua vida? Você não deixa. E como é que eu tenho que deixar, pastor? Eu tenho que ficar falando o tempo todo, Senhor, vem e me fere, quebra minha perna? Claro que não, irmão. Mas você dá autorização para Jesus e diz, Senhor, pode mexer em mim. Você tem coragem de falar isso? Se você não tem, é porque você não sabe quem tem crido, e também não sabe que Ele é poderoso. Esse termo, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, é que os antigos lá, quando Paulo fala isso, ele faz menção, as pessoas tinham um tesouro, e ele guardava, ele deixava esse tesouro guardado, e ele precisava saber quem estava. Ele tem competência, ele tem credibilidade para guardar esse tesouro e não se perder. E aí então eu começo a perguntar, você que tem caminhado, às vezes 6 meses na presença de Jesus ainda, outros têm 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40, 50 anos na presença de Jesus. Você tem confiado a Deus a sua vida nos mínimos detalhes? Você tem tido experiências onde você percebe que Deus nunca te desamparou? Você
teve a oportunidade de pensar, eu estou agora no fim. Eu estive visitando um amigo lá no Espírito Santo. O Espírito Santo tem, eu sou capixaba, né, mas já estou aqui há muitos anos e eu perdi alguns termos, eles continuam lá. E quando o camarada está ruim, está quase morrendo, ele falou, o cara já está no bico do urubu. E ele disse, ele estava com Covid, ele também teve Covid, na mesma época que eu tive. E eu pensei, você estava no bico do urubu? Eu já estava, o urubu quase me depositando lá, não sei onde que ele deposita as coisas dele lá. E eu tive experiências com Deus. Como é gostoso você ver que Deus ouve, que Deus te chama, que Deus vem, que Deus fala contigo. Toda a minha infância, toda a minha vida, eu pude ver como Deus esteve presente, está presente. Pastor, eu quero ser igual ao Senhor. Você não pode ser igual a mim, porque senão você estraga o plano de Deus que nos fez figuras ímpares, obras-primas. Você não pode ser igual a mim, eu não posso ser igual a você, mas você pode ter as mesmas ou melhores experiências, maiores, mas o Senhor é um pastor. Mas Jesus disse que você, se crer nele, vai ter mais experiência com Deus do que ele, fazer mais coisas do que ele fez, não porque você vai ser superior, é porque ele está em você. Então, quando você pede, Jesus, vem habitar em mim, você vai se surpreender com grandes coisas. De perseguidor de igreja, transformado em apóstolo. Foi perseguido, foi açoitado, foi preso, mas nunca perdeu a fé. O poder de Cristo, em quem cremos, que poder é esse? Primeiro, o poder para guardar a nossa vida aqui na terra. Irmãos, eu fico impressionado como às vezes nós pensamos e somos incoerentes. Deus me chamou para trabalhar para Ele, mas Ele vai me largar o léu, e Ele vai me deixar, e Ele vai me deixar que eu me vire, mas eu sou mensageiro dEle, eu sou embaixador de Cristo, mas Ele não quer nem saber de mim, e me largou. Que incoerência! Como eu sou estúpido, como você é bobinho de pensar um negócio desse. É semelhante àquilo que eu já falei aqui, né? Quando Deus falou para Abraão, ele não tinha filho nenhum, não podia ter filho, ele era velho, a mulher dele era estéril, e Deus falou que daria a ele uma grande descendência, uma nação, e mostrou para ele, oh, vai ser assim como você vê a areia, os grãos de areia que não pode contar, você nem vai poder contar a sua geração. Palavra de Deus, e ele acreditou naquilo. Na caminhada, ele ficou com medo de ser morto, porque ele entra no Egito, com a mulher dele que era meio irmã dele, e ele sabia que o rei, se não fosse a sua mulher, ele podia pegar qualquer pessoa e pegar para ele. Ele disse, vão dizer que ela é minha irmã, porque aí ele pega ela, mas não me mata, porque se for minha esposa e ele quiser o rei, quiser a mulher, ele pega a mulher e mata o marido. Ficou com medo de morrer. Como? Se Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação. Poder, ele nos sustenta em meio a provas. Tem muita gente que gosta do Salmo 91. Alguns têm o Salmo 91 aberto, mas não crê nas palavras que estão ali no Salmo 91. E vou te dizer que eu já vi gente recitando o Salmo 91 e o endemoniado, que estava endemoniado, ali saiu, a pessoa foi liberta. O diabo acredita no Salmo 91 e muitas vezes nós não acreditamos. Poder, principalmente, para guardar a nossa fé em tempos difíceis. Porque o ser humano é assim. Falha com uma pessoa uma vez só, ele já não acredita mais em você. Pisa na bola com um camarada uma ou duas vezes, ele já não acredita mais em você. Não é assim, irmãos? E nós achamos que a nossa fé vai embora, que nós perderemos, que Deus não cuida disso. A fé não é adquirida por você comprando em algum lugar. A fé é um dom de Deus. Ele que te entrega essa fé, Ele cuida disso. Mas como é que Deus cuida? De novo,
Deus cuida da sua fé, exercitando a sua fé com você. Como? Te dando situações onde você vê que não tem saída, então você usa a fé e ultrapassa aquele obstáculo. Agora se prepare que você depois tem um obstáculo maior. Todas as vezes que nós não conhecemos alguma saída, você precisa da fé. E todas as vezes que você ultrapassa ali, você está se preparando para obter uma nova situação que vai precisar de usar a fé. Nunca a fé é uma... Não, eu tenho fé, o que é? É um negócio que eu fiz, eu pintei essa parede aqui, ó, eu tenho fé que eu posso pintar essa parede. Não, essa parede você já pintou, você não precisa ter fé para pintar. Você precisa fazer alguma coisa que você nunca fez. A fé é para você fazer alguma coisa que você nunca fez e não pode fazer. Quando você entendem isso, digam amém. Mas o poder de Cristo em quem cremos é para guardar o nosso futuro. É aí é que está o X da questão. É isso que Paulo está preocupado. Ele está dizendo: Timóteo, você não pode perder, você não pode deixar escapar, porque nós temos a certeza, nós não temos só a esperança, mas nós temos a certeza daquilo que esperamos. Nós temos a convicção, nós fomos chamados para isso, nós não podemos abrir mão disso. Irmãos, por que muitas pessoas desviam-se do Evangelho, esfriam na fé? Não é porque ele não é porque ele não crê que Deus deixou de ser Deus, ou que Jesus deixou de ser Jesus. Você pode perguntar a qualquer pessoa na rua, e ele crê que Deus pode fazer todas as coisas. Qualquer pessoa sabe disso. Não, Deus é maior, Deus é superior. Mas não é por isso, é por falta de convivência, de ter experiências, de deixar Deus colocar a mão na sua vida e fazer. Nós estamos precisando mais disso, nós estamos precisando de ser mais dependentes de Deus. Estamos vivendo um mundo onde as coisas são prontas. Agora inventaram o negócio da inteligência artificial, que é boa para algumas coisas, mas ter cuidado que de vez em quando ela responde: ó, eu sou apenas uma inteligência artificial, confira aí, porque eu posso entender errado o que você está falando. Sim, se até o inteligente que não é artificial entende errado, eu estou aqui pregando algumas coisas, muitos irmãos não entenderam. Mas nós temos que ter a convicção de que Deus nos chamou para algo muito superior. E isso o inimigo já sabe. E ele usa quem? Usa pessoas para nos esfriar na fé. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: eu sei em quem tenho crido, vai firme, eu sei de quem que eu estou falando. Jó, naquela situação que ele estava, e todo mundo quase falou: Jó, desiste, camarada, eu não sei o que você está esperando. Ele em certo momento disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está falando de redenção. Aquele que vai me redimir, aquele que vai me... E no tempo certo ele se levantará. O meu Redentor vive. Ele estava falando de Jesus, irmãos. O Redentor é Jesus. Isso é uma palavra profética, ele já sabia. No momento certo ele se levantará. Ele vai dizer quem ele é. Essa é a passagem que muita gente confunde, só fazendo um parêntese. Diz que Jesus, quando ressuscitou, foi ao inferno pregar. Que pregar no inferno? O que é isso? Foi na sepultura pregar para os mortos. Como é que ele vai fazer isso? Claro que não. O original quer dizer, ele foi proclamar. O que ele foi proclamar? Vocês estão vendo? Aquilo que eu falei é verdade. Estou eu aqui, ó. Eu sou o Redentor. Eu vivo para sempre. Ele foi lá fazer isso. Ele não foi lá: quem está morto, quem era do capeta, vem para mim. Não, ele não foi pregar. Não era hora de pregar. E essa palavra profética de Jó, dizendo lá: eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo ele se levantará. Ele vai anunciar isso. Jesus te prometeu, meu amor: na casa do meu pai há muitas moradas. E a nossa salvação está segura nas mãos dele. Ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio. E o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, creia nesse Jesus, deixe as pessoas falarem.
Eu quero me dirigir nessa parte final para aqueles que querem viver essa mesma certeza. Em meio às lutas que você tem passado, você precisa dizer: eu sei em quem tenho crido. Como é que funciona isso, irmãos? Eu aprendi na minha caminhada, tive a oportunidade de ser ministrado por bons homens de Deus, por pastores que tinham experiências tremendas com Deus, intimidade com Deus, e aprendi algumas coisas. Eu aprendi que ainda que eu não esteja acreditando, eu comece a falar, porque eu vou crer nas palavras que eu estou falando, e o diabo precisa ouvir que eu estou repetindo aquilo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Você pode repetir comigo: eu sei, mas olha só um minutinho. Feche os olhos e fale como se você estivesse vendo Jesus. Isso não é um misticismo, irmãos. Fale: eu sei em quem tenho crido. Eu tenho certeza que alguns falaram, mesmo não podendo falar, mesmo não estando sentindo isso. Por isso nós vamos repetir: eu sei em quem tenho crido. E agora você vai dizer: diabo, eu sei em quem tenho crido. Pode, fica com medo não para falar. Vocês falaram diabo olhando para mim, irmãos, mas é só porque eu estou orientando aqui, tá? O diabo não sabe o que vai no seu coração, ele não conhece o coração, ele conhece aquilo que você verbaliza. Você precisa dizer isso: eu sei em quem tenho crido. A mulher sunamita, depois de experimentar um milagre tremendo, ela não queria ter filho. Não preciso de nada, eu sou rica. Daqui a um ano, mas ela está dizendo que não precisa de nada, mas eu descobri que ela não tem filho. E toda mulher gosta de ter um filho. Então, aí o profeta Eliseu vai e diz: daqui a um ano você vai estar com a criança. A criança nasce. Quando ele era um garoto, quando a Bíblia fala de garoto, ele devia ter uns 10 anos. Não sabemos a idade, mas pega 10 anos, já está bom aí. O garoto fica doente e morre. Mas ela sabia em quem cria. Quer ver como é que ela sabia? Detalhes que talvez passe batido. Ela pega a criança e não põe dentro de casa dela. Põe aonde? No quarto de quem? Do profeta. Se o profeta não está aqui, ele não vai vir, ninguém vai abrir a porta, deixa lá, senão vão estragar a minha bênção. Vamos que chega o marido dela: ô mulher. O nome dela não era Sunamita, tá? Ninguém sabe o nome dela. Era Sunamita porque ela era de Sunem. Então, minha amada, o que esse menino está fazendo aqui? Ele morreu. Mas ele está aqui, temos que enterrar, ou temos que queimar, ou temos que fazer alguma coisa. Não, ou então quem sabe ela sai, foi atrás de Eliseu, ele chega e acha o menino: o menino morreu. E ela não vai voltar em 10 minutos. Ela não foi de avião a jato, ela não foi de carro. Quando ela voltasse, o sonho estava enterrado. Mas ela então guarda no quarto de Eliseu. E vai lá pedir autorização ao marido e pedir um animal para levá-los. Ele disse: mas o que está acontecendo? Você vai encontrar com quem? Com o profeta. Mas hoje não é dia de encontrar, vamos supor, dia de encontrar com ele, é dia tal, tal. Não, mas não é dia. Está tudo bem, ela disse: vai tudo bem, mas não ia. Ela mentiu? Não. Ela disse: eu sei em quem tenho crido. E quando ela chega na presença de Eliseu, antes alguém vem no caminho, o servo de Eliseu: está tudo bem? Está tudo bem, mas não estava. Mas ela não foi falar com ele, foi falar com Eliseu. Então, às vezes, algumas pessoas vêm, tentam interceptar aquilo que nós estamos declarando ao Deus. E ela então vai e diz: eu te pedi alguma coisa? Eu disse a você que eu queria um filho? Não. E agora o menino morreu. E Eliseu nem sabia.
E ela foi lá, porque ela sabia, o senhor pode fazer alguma coisa. Por que o senhor pode? Porque eu vi o que o senhor fez. O senhor falou que eu ia ter um filho, eu não podia ter filho. Eu disse que ele nem queria. Aliás, eu nem acreditei. 1 ano depois eu estou com filho. Tirei foto, coloquei no Instagram, passeei com ele, fui na Disney. O menino está com 10 anos e morre. Mas eu não quero enterrá-lo. Eu não quero dizer como alguns, está bom, mas você já viveu com ele 10 anos. Que consolo horrível, né, irmão? Já está bom, você já teve um filho de 10 anos. Não, mas eu não tenho filho para ter 10 anos. Eu quero um filho. Não, ela não fez nada disso. Ela disse, eu vim aqui porque eu sei em quem tenho crido. E ela está dizendo no Eliseu? Por que ela não está dizendo? Volta ao texto. Marido, está vendo esse profeta que vem sempre aqui em casa? A gente come um bolinho com a gente, toma um café. Está vendo? Esse homem é um homem de Deus. E se ele é de Deus, eu quero que ele fique perto de nós. Vamos construir um quartinho para ele ali fora. Vamos botar lá para ele um candelabro, um laptop, se fosse hoje, né? Vamos deixar ali ele com internet, ele precisa trabalhar. Vamos deixar esse homem, coloca um ar-condicionado ali no quarto dele, como se estivesse fazendo isso. Por isso que em alguns lugares, não sei quantos, eu já visitei. Pastor, olha aqui, o senhor vai ficar aqui, isso aqui é o quartinho de Eliseu. Fui na casa do irmão Davi um dia, não para ficar lá, né, mas ele disse, pastor, apresentando a casa, né, Davi? Isso aqui é a cozinha, aqui é a sala e tal, esse aqui é o quartinho do Eliseu. Ele está dizendo, todas as vezes que nós recebemos um pastor, ele está preparado. É um quarto bonito, deu até vontade de ficar lá. Dá, irmão, posso ficar lá? Uma cama bonitinha, tudo arrumadinho. Essa mulher disse assim, eu sei em quem tenho crido, o Senhor é um homem de Deus. Sabe por que aqueles homens abandonados, rejeitados, estragados, foram encontrar Davi na caverna de Adulão? E chegaram lá e disseram, nós queremos trabalhar contigo. Ele estava sendo perseguido por Saul. Sabe por quê? É porque eles viram que Davi servia a Deus. E eles disseram assim, nós queremos crer num vitorioso. E sabe quem é aqueles homens? São chamados os valentes de Davi. Sabe quantas batalhas eles perderam? 0. Porque eles tinham um comandante que eles viram, esse camarada aqui não pode perder, porque eles sabem quem tem crido. Então nós queremos saber em quem temos crido, no Deus dele. Sabe o que Nabucodonosor falou para o povo? Atenção, atenção, atenção. Eu julguei Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ele não falou com essas palavras, está dentro desse contexto, está bem? Porque ele servia a um Deus que eu não conhecia. Mas agora eu sei em quem ele tem crido. E estou certo que ele é poderoso. Ele não disse com essas palavras, mas disse com outras. Pode procurar. E ele disse, a partir de agora, quem falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a casa dele será feito um monturo. Ele será desgraçadamente punido. Porque, agora ele vai falar a palavra que eu mais gosto de ouvir, não há outro Deus que não o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que ele falou? Eu sei em quem ele tem crido. O povo contrário, o povo inimigo de Deus, tremia quando o povo de Deus vindo, fecha as portas. Esse camarada aí, esse povo, nós conhecemos, nós sabemos em quem eles creem. O que está faltando hoje, irmãos, é o diabo tremer quando nós passamos, quando nós chegamos. E para isso nós precisamos ter experiências com Deus. Eu quero encerrar. E te dar alguns conselhos. Para você crer e saber em quem tem crido, você precisa ler a palavra
diariamente. Isso fortalece a fé. Fortalece a fé. Hoje eu falava para os batizandos: não tente ler essa palavra com a sua cultura. Pastor, mas eu sou um exímio, eu me formei na Universidade de Oxford, eu sei ler e interpretar um texto. Você vai perder tempo, porque essa palavra é uma palavra revelada. Para você ler e entender, o Espírito Santo tem que te revelar. É muita petulância sua tentar entender com entendimento algo que foi Deus que inspirou. Senhor, revela para mim. Não foi você que escreveu? Então Ele te revela. Ele revela. Ore entregando a Deus as suas ansiedades e seus medos. Ore. A melhor coisa, melhor treinamento para você ultrapassar isso, é o Senhor te dar alguns desafios que te deixem ansioso. E aí você diz: Senhor, eu preciso perder essa ansiedade. Lembre-se dos livramentos passados. Um dia desse eu comecei a lembrar, os anjos tiveram um trabalho comigo, meu irmão, muito grande. Ainda bem que meu neto já está grande, mas eu na idade de 3, 4, 5, 6, 7 anos, eu dei muito trabalho para os anjos. Contei já algumas coisas aqui na igreja. Irmãos, eu tive quase no bico do urubu, muitas vezes. Mas não por arte só, por livramento. Deus precisava de me mostrar. Eu cresci tendo experiências com Deus. Sabe por quê? Deus sabia que no ano de 2009, nós iríamos começar uma igreja, e que eu precisaria usar muita fé para que essa igreja ajudasse a pessoas a serem libertas, sejam transformadas, a serem curadas. Como é que eu ia fazer isso se eu nunca tive experiência com Deus? Você não precisa ter as mesmas experiências que eu tive. Você não precisa ter paralisia infantil como eu tive, e ser curado e ter nenhuma sequela como eu não tenho. Você não precisa ter um carro ter passado em cima de você quando você tinha 3 anos e nada ter acontecido. Você não precisa ter aberto o tanque de um caminhão de gasolina, aquele parado no seu vizinho, cheio de gasolina para ir embora no dia seguinte, abrir ali como eu fiz, com a caixa de fósforo, riscando fósforo e jogando ali dentro, para ver se pegava fogo. E nenhum palito de fósforo acendeu, eu gastei quase uma caixa inteira. Você não precisa fazer isso não, irmão. Viu, Bernardo? Você não está nessa idade mais não. Isso eu fiz, eu tinha uns 10 anos, 12, tá? Já passou. Lembre os livramentos passados. Isso reforça a sua confiança. Se Deus agiu contigo no passado, por que não vai agir agora? Deus não muda. E se Ele está demorando a agir, pode ter certeza que a culpa é tua. Ou é falta de fé, ou você está fora do caminho, está pisando fora do trilho. Aí você tem que entrar no prumo, que Deus também é amor 100%, mas Ele também é justiça 100%. Hoje falamos sobre isso daqui, que algumas pessoas confundem o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, mas é impossível dele colocar o amor dele acima da justiça dele. O amor dele não excede 1 centímetro sobre a justiça dele, senão ele não é Deus. Ele é um falastrão. A palavra dele não pode ir contra ele. Testemunhe, fortalece outros e reafirma a sua própria fé. Irmãos, eu vivi grandes experiências, eu e minha esposa, nossa família, vivemos grandes experiências através de testemunhos que ouvimos. Deus fez isso, experimente. Deus me libertou disso, Deus me deu aquilo que eu precisava, Deus abriu uma porta que estava fechada, Deus fechou uma porta que estava escancarada para mim, ia me levar para o precipício. Deus fechou, trancou com chave de ouro.
E aí eu disse assim, vamos experimentar. O testemunho é importante. Aliás, eu quero incentivar a igreja. Nós estávamos testemunhando, as pessoas têm testemunhos, falam de testemunhos comigo, tem que falar para a igreja, irmãos. Porque eu já estou careca, literalmente, careca de saber dos testemunhos que Deus pode fazer, mas a igreja pode ter uma pessoa aqui, só dependendo da sua palavrinha, para acender ele a fagulha, para incendiá-lo, para ele tomar atitude na sua vida. Feche seus olhos. Me autoriza a falar com Deus por você? Se me autoriza, levante a sua mão bem alta. Amém. Pai, em nome de Jesus, esse povo me autorizou a falar por eles. E eu quero pedir agora que o Senhor desbloqueie tudo aquilo que está bloqueado na vida de cada irmão e cada irmã. Tire todo o espírito de vergonha, timidez, indiferença, espírito de indiferença, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, sai daqui, não volta nunca mais, que não é o teu lugar. Espírito de medo, pode ir dando fora. O Senhor não nos deu o espírito de medo, disse o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus. Destranca tudo aquilo que estiver trancado na vida dos teus servos. Agora, Pai, eu te peço, eu não estou te ordenando, Senhor, eu não posso fazer isso, mas eu estou te pedindo, porque o Senhor disse que eu posso pedir, que nós podemos pedir. Balança estruturas. Agora, Senhor, dá um banho de fé em cada ser humano que está aqui. Inigualável. Em nome de Jesus. Amém. Eu posso terminar o culto aqui agora. Mas eu tive vontade. Eu posso te ajudar? Quantos querem uma ajuda do pastor? Quantos querem? Eu posso orar por você?